Olá, crianças, começando mais uma semana. Essa será a nossa semana de avaliações e também a tia vai estar mandando para vocês aulas de ciências para podermos concluir a nossa apostila antes da avaliação de ciências, que será a última, certo? Então, hoje, 16 de novembro, segunda-feira, que o Papai do Céu nos dê assim uma semana muito abençoada. Nós vamos começar com apenas uma correção da página 106, que algumas crianças fizeram um pouquinho de confusão na hora de escrever dos animais carnívoros, né? Que os carnívoros são aqueles que se alimentam de outros animais. Os herbívoros são aqueles que se alimentam de plantas, e os onívoros, que são aqueles que se alimentam de plantas e também de alguns animais, certo? Então, nós vamos agora começar a nossa correção e depois já iremos para outra matéria, combinado? Só localizar o lapisinho aqui para já começarmos. Então, vamos lá. A galinha é um animal, já está no azul, ela é um animal onívoro, então vamos escrever aqui. Porque ela também se alimenta de plantas e de outros animais, certo? Onívoro. O macaco também é um onívoro. Onívoro. E acredito que aqui seja uma águia ou um gavião. Ele é um carnívoro, ele só se alimenta de outros animais. Não gosta de comer plantas, não. Né? É um caçador, olha só as garras dele, ó. Garra presa e depois ele come presa, né? Aqui o cavalo é um herbívoro, que só se alimenta de plantas. Herbívoro. E o sapo? O que será que o sapo é? O sapo também é um carnívoro. 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 O hipopótamo é um herbívoro. Aqui mais abaixo eu tenho um carnívoro bem selvagem esse, né? Carnívoro. E aqui o koala é um herbívoro. E o porquinho, um onívoro, plantas e também animais, certo? Ótimo. Aí, nós vamos dar um salto lá para a página 109. Aqui, o desenvolvimento dos animais. De que maneira eles nascem, né? Então, é isso que nós vamos descobrir. Alguns nascem da barriga da mamãe e outros nascem dos ovos, que também são colocados pela mamãe. Aqui, exemplo de alguns animais que se desenvolvem na barriga da mamãe. Então, aqui nós temos uma mulher grávida, nós temos uma vaca e nós temos um esquilo. Olha aqui a barriguinha dela. Outros se desenvolvem em ovos que foram colocados pela mamãe. Aqui no caso dos exemplos são as serpentes, as cobras, depois aqui nós temos a tartaruga com os ovos e aqui o ganso, tipo de um pato, da família de um pato. Alguns nascem parecido com os pais, mas em tamanho menor, como estes ao lado, tá vendo? Aqui um cachorro e aqui a aranha já com os filhotinhos. Olha os filhotinhos dela aqui, ó. São esses pontinhos brancos, certo? A próxima página
Outros animais são diferentes dos pais ao nascer, mas com o tempo a forma do corpo deles se modifica, tornando assim parecido com os pais, que é o caso da borboleta, né? Que tem aquele processo da metamorfose, ó. Que são os ovos. Opa, começa aqui, né? Vem aqui, ó. A polpa, que é onde ela fica, que ela fica aqui dentro para poder ir assim se desenvolvendo. Quando dá o tempo, ela já sai dessa polpa que se chama, ó, ela tá lá dentro. Aí formou esse casulo e ela já sai aqui de dentro e ela sai linda, né? É o ciclo de vida de uma borboleta. Aí depois que ela já está nesse processo, que ela já é uma borboleta, digamos assim, adulta, ela vai lá na árvorezinha, coloca-se na folha, coloca-se os ovos, vão se formar a lagarta e depois começa o processo tudo de novo, certo? E ainda existem outros tipos de animais que, olha aqui a curiosidade, no caso do canguru, ó, canguru fêmea com filhote na bolsa, olha ele aqui, ó. Eles nascem da barriga da mãe sem ainda estarem completamente desenvolvidos. Eles precisam ficar em uma bolsa de pele que há no corpo da mamãe até completar o seu desenvolvimento. São exemplos do canguru e do gambá. A gente já tinha ouvido falar bastante do canguru. Então, ele nasce ali, ele fica ali até ele se desenvolver por completo. Quando ele acabar de se desenvolver, aí ele salta para fora. Na 111, já aparecem alguns exercícios para fazer. Preencha o diagrama de palavras com o nome dos animais que se desenvolvem na barriga da mamãe. Os nomes já estão aqui e vocês só vão completar aqui do outro lado. Estes animais desenvolvem-se em ovos ou na barriga da mamãe? O que vocês acham? O pinguim. O pinguim, a girafa, aí vocês vão colocar aqui, ó, exemplo do pinguim. Como que ele nasce? Então, você vai colocar assim, ó, desenvolve-se no ovo, e aquele que não desenvolve-se na barriga da mamãe. Vocês vão descobrir aqui qual deles, certo? Próxima página. Tem um poema tem um poema que vocês vão pintar de roxo. Vocês vão pintar de roxo, mas como que vai pintar? Vai pintar o animal ou vai pintar? Leia o poema a seguir e encontre os animais. Depois pinte de roxo o nome do animal que se desenvolve na barriga da mãe e de verde o que se desenvolve nos ovos. Certo? Aqui embaixo tem essa pesquisa, não precisa fazer. Deixa a pesquisa aí do lado. Na página 113, o ser humano e os outros animais. Os animais são muito importantes para as pessoas. Animais como o boi, o peixe, o frango são criados para alimentação, para nossa alimentação. As abelhas produzem mel e cera que o ser humano utiliza na alimentação e fabricação de produtos como cosméticos. O cavalo, por exemplo, pode transportar pessoas e mercadorias. Entretanto, é preciso tomar cuidado, pois muitos animais não podem causar prejuízos ao ser humano, podem causar. Aí eles transmitem doenças ou atacam as plantações. Olha só o que aparece aqui. Às vezes tem uma plantação de milho bonita, de repente tem um ataque de lagartas, aí eles destroem tudo. O rato é um grande transmissor de doenças e algumas serpentes utilizam veneno para paralisar presas ou para se defender. No caso da cascavel, seu veneno pode ocasionar a morte de um ser humano quando é atacado. Então, o veneno da cascavel é muito perigoso. Muitos animais transmissores de doença, como o rato e o mosquito, proliferam-se rapidamente graças às modificações que o próprio ser humano provocou no ambiente. Eles agem dessa forma para se alimentar ou para se defender. Portanto, não podemos dizer se eles são bons ou ruins, pois é uma forma de defesa. Aí fala um pouquinho dos animais silvestres e dos animais domesticados. Aqui explica, olha.
Os animais silvestres são aqueles que vivem na natureza, em seu habitat natural, como o jacaré, o tucano e a onça-pintada. Não dá para se criar um jacaré nem uma onça dentro de casa. O tucano, coitadinho, tem que estar solto na natureza, né? Animais domesticados são aqueles que foram retirados de seu habitat natural pelo ser humano e criado como animal de estimação, que é o caso do gato, cachorro, ou fonte de alimento como a vaca, cabra e a galinha, certo? No caso da vaca, a cabra e a galinha, aí num sítio, né, numa chácara, onde tem espaço para poder, eles terem espaço para poder se ficarem também no habitat dele, não dá para ter no fundo do quintal. Animais de estimação, nós já falamos, né, do cachorrinho, que quando a gente tem que cuidar, não pode maltratar, tem que dar alimento, tem que dar atenção, tem que dar carinho, tem que dar banho, e se tiver doentinho, nós temos que ajudá-lo, levando ao veterinário. Animais ameaçados de extinção. Extinção é quando o ser humano começa, assim, a caçar, matar os bichos para usar pele, para usar o chifre. E aí o que acontece? Eles vão acabando, eles vão entrando em extinção. Você já ouviu falar de dinossauros? Esses animais viveram na Terra, mas foram extintos há cerca de 60 milhões de anos. Toda vez que um tipo de ser vivo deixa de existir, dizemos que ele foi extinto. Hoje em dia, as atividades, igual a tia falou, como a caça, a pesca, o desmatamento e a poluição, estão colocando muitos seres vivos em risco de extinção. No caso das queimadas, quando não queima o bichinho, porque pega ele de surpresa e não dá tempo dele fugir, ele vai adoecer ou até morrer. E quando eles conseguem escapar do fogo, mas queima as matas, as florestas, eles vão ficar sem o quê? Sem os alimentos, porque aí queimou tudo, onde eles vão buscar esse tipo de alimentação. Para combater essa situação, é preciso proteger a natureza, denunciando desmatamento, queimadas, a venda dos animais. Outra atitude também é não comprar artesanato que tenham parte de animais, como as penas. Então, isso a gente vai, conforme vocês forem crescendo, vocês vão amadurecendo e entendendo um pouquinho mais. Veja exemplos de animais brasileiros ameaçados de extinção. A tartaruga de couro, o muriqui do norte e a ararinha azul, certo? E tem muito mais, aqui eles só deram esses dois exemplos. Aí na página 116, circule os animais domesticados e pinte os animais silvestres. Vocês vão circular os animais que você pode ter em casa e pintar os outros que não dá para a gente cuidar dele em casa. E esse número 2 é assim, ó. Forme uma frase correta pintando da mesma cor a parte da direita com a da esquerda. Veja o exemplo. Nós temos 6 frases. A primeira já está pronta. Então, eu vou precisar de 5 cores diferentes do lápis de cor. E eu vou descobrir, aqui, ó. Para combater a extinção, o que eu tenho que fazer? É preciso proteger a natureza. Então, eu vou pintar o número 6 de uma cor. Um exemplo, eu vou pintar de amarelo. E a continuidade da minha frase, eu também vou pintar de amarelo, certo? Depois eu vou descobrir aqui, o número 2 começa assim, animais silvestres. Vocês vão ler aqui e vão descobrir a continuação da frase. Combinado? Essa pesquisa não iremos fazer, porque teria que ser feito com os amiguinhos, cada um trazer um, então nós vamos deixar, certo? E vamos já pular para outra, brincando. Pinte o animal que não faz parte da sequência de imagens. Por exemplo, a locomoção. Aqui eu tenho um caracol, uma cobra e um sapo. Qual é o diferente que não de locomoção? É o jeito de andar. Por exemplo, o caracol e a cobra, eles fazem o que? Eles rastejam. Mas e o sapo? Então, qual é o animal diferente? O sapo. Aqui, o tipo de alimentação
E aqui, cobertura corporal. O que seria cobertura corporal? De pelo e de penas. Pintando sempre o que está diferente. Depois, só saindo daqui, nós vamos pegar, deixa eu só localizar, e vamos trabalhar na página 247, olha. Reprodução do ser humano. A primeira parte, ela vai falar da gestação. No caso daqui está só o ser humano, não aparecem os outros bichos, mas conforme nós falamos da maneira com que se desenvolve na barriga da mamãe, aí vocês vão ligar, e na parte de trás, que é o verso 248, fala do desenvolvimento do ser humano. É aquele assunto que nós já estudamos lá no comecinho do segundo bimestre, que falava sobre as fases. Quais são elas? É a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice. Só isso que vocês vão fazer. Terminou de fazer, como sempre, se precisar é só me chamar, se não, só tirar foto e me mandar. Beijo, boa semana a todos.